Começa agora Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Bem-vindos ao Cruzamentos Literários. Eu sou o Onjaki, escritor e um dos curadores desta série, na qual conversamos com um escritor ou escritora de língua portuguesa. Hoje vamos conhecer mais sobre a obra e o modo de pensar e o mundo da escritora brasileira Ana Maria Gonçalves. O episódio conta com leituras de trechos do seu romance Um Defeito de Cor, pela atriz, poeta e pesquisadora brasileira Roberta Estrela Dalva. Em tempos de consumo acelerado, onde tudo tem de ser rápido, corrido, sem perda de tempo, pois tempo é dinheiro, o livro Um Defeito de Cor, com certeza, contraria os ditames dos novos tempos e chega até a assustar alguns leitores pelo volume. O livro mexe com os leitores e mexe com um pedaço da fatia do seu tempo, e este é um aspecto interessante, pois quem conhece um pouco das diversas culturas e civilizações africanas sabe que para muitas delas o futuro é meio que inexistente e nem faz parte de muitas línguas africanas. Por esta razão, a pressa, a correria, não é algo comum nas comunidades africanas mais tradicionais. Não sabemos se acidentalmente ou não, mas as longas páginas de Um Defeito de Cor levam-nos a refletir como até mesmo a leitura de um livro que fala da história entre África e Brasil obriga-nos, inconscientemente, a seguir a filosofia de fazer as coisas com mais vagar. Um Defeito de Cor é um romance histórico que conta o percurso de Quendé, tendo como pano de fundo o século XIX. Quendé, mais tarde batizada como Luísa, é uma menina de 8 anos, sequestrada da sua terra natal, Dahomey, atual Benin, para se tornar escrava no Brasil. Durante a sua jornada de escravidão e liberdade, vivida na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos e novamente no continente africano, e a tentativa de retorno ao Brasil, vemos a história de uma mulher contada de um modo cru, sem panos quentes ou romantizações. Ana, para quem ainda não leu, ou mesmo para quem já leu, como é que surgiu a ideia de escrever sobre um assunto tão denso e complexo como a escravatura através de uma personagem feminina? O Defeito de Cor, ele nasceu, eu acho que de uma necessidade minha, né? Eu precisava... Há essa grande lacuna na história do Brasil do que realmente representou a escravidão para os povos escravizados. Eu acho que a gente tem muita narrativa do escravizador, do governo, dos administradores, dos senhores de engenho, dos donos de escravos, né? E não havia uma narrativa que fosse própria da senzala. E quando eu comecei a me interessar, ficou muito urgente em mim a necessidade de busca da minha identidade, de saber mais de onde eu venho, o que os meus antepassados passaram. Eu senti essa lacuna na narrativa brasileira. E tu foste buscar, então, essas fontes, outras fontes, que não a versão escrita só pelos historiadores e europeus ou ocidentais. É isso? É fácil encontrar a outra narrativa, ainda que seja com base na oratura, não é? Porque nem sempre é um registro escrito. É fácil ou não encontrar? Eu acho que para o ficcionista porque a gente preenche determinadas... a partir do momento em que você... Eu falo que eu trabalho com verossimilhança e não com verdade, né? Mesmo porque verdade histórica eu acho que nem o historiador encontra completamente, né? Fazer uma pesquisa de época, talvez eu contando um pouco de como é que o romance começou a ser escrito, fique mais fácil. Por favor. Eu coloquei assim na parede da minha casa 100 folhas de papel sulfite A4 divididas em 3 colunas cada. Eu achava que o livro tomaria mais ou menos 100 anos, acabou ficando ali por 88, 89 anos da vida, da história da Quendé. E, então eu colei essas folhas de papel numeradas um ano
uma para cada ano, dividida em 3 colunas, e na primeira coluna, durante o período de pesquisa, que foram 2 anos, que eu realmente fiquei só lendo e tomando notas, na primeira coluna eu escrevi o que se passava na vida da personagem principal, que é a Kendé, a Luísa Maim, acontecimentos que eu fui pescando ali em cartas, em anúncios de jornais, em processos de obtenção de carta de alforria por maus tratos, em cartas, em testamentos, né, onde pudesse haver qualquer vestígio de uma voz própria e feminina, do período em que eu estava pesquisando, eu colocava ali. Então, a personagem principal, ela é formada, eu acho que a partir de uma rede, eu chamo de uma coxa de retalhos, né? Uma rede de histórias de mais ou menos, sei lá, 400 mulheres que viveram nos locais, nos períodos em que a minha personagem estava passando por esses locais e nesses períodos. Então, deixa já te cumprimentar, porque essa junção ficou uma coisa muito una, tua versão, não é? A versão da Kendé, mas fica muito dentro do que seria esta mulher, não é? Ou outras mulheres, não é? Com base nesses relatos, acho que a personagem fica muito verídica, mais do que verossímil, ela fica verídica. Exatamente, eu acho que era isso que eu precisava de uma personagem porque tem tantas coisas horrorosas, né, e surreais acontecendo ali, principalmente se a gente pensar a partir de um olhar do século XXI, então eu precisava ter uma personagem sólida, né, e essa solidez eu pude buscar nessa voz dessas outras mulheres dos quais ela é composta, que eu acho que, na verdade, é a minha voz também, né, ou seja, eu sou filtro, né, eu estou contando a história da minha trisavó, da minha bisavó, né, da minha tataravó. Então, a história de todas as trisavós negras do Brasil devem ter algumas histórias parecidas com a de Kendé, né? Muitas, e uma das coisas mais interessantes foi exatamente a recepção do livro, né, em que as pessoas vêm falar comigo e diziam, nossa, minha bisavó contava essa história, minha avó contava essa história, minha avó, então eu acho que exatamente por essa pesquisa ampla, né, por essa vasta representação em termos de etnias, porque foi algo que eu não levei em conta também, né, quem dela é GG, ela é Nagô, ela ela vai cruzando e misturando. Exatamente, né? É uma junção de todas essas etnias, né, que compuseram esse fluxo do tráfico negreiro para o Brasil. Né? Só a título de curiosidade, eu ia dizer, normalmente esses heróis desses livros históricos nesse período, é comum o herói ser do género masculino. Tu escolheste a personagem principal como uma mulher, uma heroína para a tua... Tu escolheste, ela te escolheu, ou a vida te ditou assim? Como é que foi essa decisão? Olha, o livro eu falo que eu sou uma reescritora, porque é o processo que eu mais gosto, é o de reescrever. O Defeito de Cor, ele foi reescrito do zero 19 vezes. Então, até a 6ª versão, ele era um livro que estava em terceira pessoa, né? Não tinha uma narradora, mas a história não fluía, não era a história que eu queria contar, né? E a partir do momento em que eu fiz o exercício de começar a passar para a primeira pessoa, eu falei, é isso, né? Eu acho que eu preciso ter uma narradora, eu preciso ter uma voz. É comum, às vezes, na literatura, em determinada literatura, infantilizar o indivíduo, a pessoa do negro, e colocar os sujeitos brancos numa posição quase paternalista e salvadora. Mesmo às vezes quando se quer, parece que estão a contar uma história com o continente africano, mas há lá um personagem que é o senhor bondoso e etc. No caso do Brasil, vemos isso acontecer muito na história da abolição da escravatura, onde até se dá mais destaque à princesa Isabel do que aos heróis negros que lutaram contra a escravatura. Exato. Foi intenção tua neste livro trazer à tona também essa discussão da reparação histórica, não reparação no sentido de que nos entreguem outras coisas que não a verdade, e a verdade que nós também podemos e merecemos contar? Querias fazer um pouco essa? Eu não penso que a literatura deva ter essa carga, né? Ela pode, não necessariamente ela precisa ter essa carga de reparação ali, mas o Defeito, eu acho que ele traz em si essa ideia, assim, de algo que é um livro de 950 páginas, Okay. É um monólogo,
né, de uma narradora negra contando a história de negros no Brasil, né? Então, para mim, era muito importante que os leitores, e principalmente os leitores brancos, né, que são mais alheios ao conhecimento dessa história do Brasil, porque não faz parte do dia a dia, e somente aqueles que realmente se interessam e vão atrás e vão buscar e que vão realmente ficar sabendo, né? Para mim era importante que, por exemplo, sei lá, um homem hétero, branco, né, ficasse, sei lá, 20 dias, 30 dias, 2 meses, 3 meses, ouvindo a narrativa contada por uma mulher negra. Fala-se tanto em lugar de fala, né, mas eu acho que falta a gente exercitar muito esse lugar de escuta, que eu queria que as pessoas exercitassem ao ler o Defeito de Cor, né? Tanto que, quando eu dou autógrafos do Defeito de Cor, eu coloco lá, né, ouça, né? Porque é uma história que eu gostaria que as pessoas ouvissem e não lessem. Sim, é uma história que ela é muito oral nesse sentido, não é? Podemos ficar, por exemplo, um mês com alguém a ler e as outras pessoas a ouvirem. Pode ser um exercício bom numa roda de leitura. Exato. Olha, para mim seria importante isso, né? Ou seja, vamos sentar para ouvir essa história de uma mulher negra, né? Dessa mulher. Eu acho muito importante que parte da população branca ouça, mas também é trazer à tona informações e considerações que muitas vezes nem a própria população negra tem, porque não circula nas escolas este tipo de textos, este tipo de informações. Logo no início do livro, nós temos uma cena muito forte, uma descrição do estupro da mãe dela, o assassinato do irmão, descrições muito, muito detalhadas que é uma leitura um bocado violenta, no sentido de qualidade literária, e notamos que é contínua. Durante a viagem dentro do barco negreiro, a violência continua. Ana, tu quiseste amenizar, poderias ter amenizado essas situações em termos de escrita, mas não o fizeste, não é? É muito duro, como é muito duro, obviamente, viver essas coisas, é muito duro lê-las. Não sei, eu senti isso, foi tua intenção, nada de amenizar, nada de suavizar, o que é horrível, horrível será. A gente está acostumado a romantizar a história de luta, né? Olha, são sobreviventes, são lutadores, são fortes, são... eu acho que pode até ser tudo isso, né? Mas apesar do que viveu, apesar do que passou... O riozinho da minha mãe primeiro correu lado a lado com o do Cocumo. Depois se juntou a ele e o espichou um pouco mais. As formigas foram obrigadas a dar uma volta maior, subindo pelo tronco do Iroco. Quando não consegui mais acompanhar o trajeto delas, foi que percebi que já era noite, e eu ainda tinha a mão presa à da Taiwó, nós duas muito quietas, não sabendo que providências tomar. Só então a minha avó se levantou e acendeu uma fogueira para depois puxar o corpo do Cocumo e colocá-lo dentro dos braços do corpo da minha mãe. Fez aquilo como se estivesse arrumando a casa e escolhendo a melhor posição para o enfeite, mudando tudo de lugar, enquanto não achava uma boa ordem para aqueles 2 pares de braços e de pernas. Quando se deu por satisfeita, ela se sentou perto deles, pegou a cabeça da minha mãe, colocou-a sobre o próprio colo e começou a cantar com o mesmo alheamento com que cantava enquanto tecia seus tapetes. Passou o resto da noite embalando a filha e o neto mortos. E à luz do dia, a encontrou buscando água no rio para molhar e esfregar os 2 corpos. Depois, cavou o chão no lugar onde dormiam, enrolou cada corpo em uma esteira e os colocou dentro do buraco. Uma única cova rasa para os 2, que mal deu para abrigá-los, e a terra que jogou por cima enquanto cantava, para em seguida se ajoelhar ao lado e rezar por horas e horas. No meio da tarde, reacendeu o fogo no quintal e fez comida, que dividiu em 5 partes iguais, uma para mim, uma para Taiwó, uma para ela e 2 para colocar ao lado da cova. Só então desenrolou sua esteira e dormiu, sem ter dito uma única palavra para mim ou para Taiwó, sem ter chorado uma só lágrima a mais desde a partida dos guerreiros. Essa história, escrita por quem chegou com outras línguas que às vezes não falavam, eu creio que muitas vezes eles aproximavam-se,
perguntavam, absorviam um conceito e traduziam para a linguagem deles. Não sei se necessariamente o escravo era mesmo escravo, não é? Era preciso isto, do ponto de vista de quem produzia a história naquele momento. Pode haver erros também de interpretação. E hoje chamamos tudo de escravo e tudo de escravatura. Não sei se era bem assim. Exatamente. Tudo dentro desse modelo que o Ocidente nos serve, né? Sim, em termos de modelo econômico não era, porque nunca não se tratava, não se trocava espelhos por pessoas e portanto acho que não se punha. Mas até aí, Ana, até aí eu gostei muito, porque essa revelação, por exemplo, quando ela volta para o continente africano, ela não se recusa a vender armas, a vender povo, tanto para as monarquias africanas quanto para os brasileiros. Ela não demonstra remorsos em vender armamentos que possivelmente serão usados na comercialização de pessoas escravizadas e tal. A própria rainha Zinga Mbande daqui também vendia escravos, a dona Ana Joaquina, há exemplos aqui em Angola. E isso retira a ideia do herói cheio de virtudes e sem defeitos, não é? O que, por sua vez, demonstra, claro, ações humanas que não se medem só entre o bem e o mal. Ela normaliza essas pessoas, os africanos, que foram escravos, que voltam de outra maneira, não é? E isso é muito importante porque a população negra ela é sistematicamente desumanizada. E esses erros até podem humanizar, eu diria. O Júlio César também era contestado sobre as suas atrocidades. A história ocidental coloca, por exemplo, o Júlio César como um homem importante e estratégia. Será que foi essa a tua intenção também, ao colocar Candace como uma mulher muito sagaz, não é? Que às vezes era inescrupulosa também, não é? O que eu acho que demonstra também humanidade, inteligência, vulnerabilidade, não é? Portanto, tu não a quiseste fazer perfeitinha, ela tem as suas questões também, não é? Como pessoa. Eu senti falta muito disso em personagens negros. Eu acho que não só na literatura, mas na dramaturgia, no teatro, no cinema. Geralmente desenvolve-se personagens negros muito rasos, sem nenhum aprofundamento psicológico, personagens sem camadas, né, que estão ali como mero cenário em histórias que não são deles, né? Eles são coadjuvantes em histórias de brancos. E a partir desse momento, eles não são necessariamente bem desenvolvidos, às vezes nem tem nome, né? Então, a minha ideia, ou seja, a partir da Candace também era dar a ela essas diversas camadas psicológicas que se dá aos personagens, aos grandes personagens brancos, os grandes personagens da literatura, né? Então, são personagens como nós, cheios de contradições e que cometem seus erros, os seus acertos, né? E que numa situação como aquela, numa situação de escravidão, eu botava um lema na minha cabeça e sobreviver, custe o que custar, a quem custar. Olha, por exemplo, uma personagem, ela entra na história quando ela tem de 7 para 8 anos, né, ou seja, uma criança, você joga uma personagem numa história de horror daquela, porque assim, considerando que fosse uma história real, verossímil, né, iria ser uma história real a partir do início até o fim. Então você joga uma criança numa situação daquela e espera dela só virtudes, que ela responda só com seu lado bom, né? Que lado bom que foi esse que foi construído a partir da infância? Né, tirada do lugar onde mora, junto com a avó e a irmã, vê o assassinato da mãe, assassinato de não sei quem. É óbvio que isso cria nela determinadas camadas e um instinto de sobrevivência muito grande. Né? Então, o que eu quis dar para ela, eu falei, olha, eu vou te dar né, daquelas coisas que você, como fada madrinha, né, de um determinado personagem, fala, eu vou te dar um dom. Para todos eles, cada um tem um dom. Uma força mágica interior dele, né, que ele, ao longo da história, ele vai trabalhando em várias ações, né, que eu acho que são cabíveis naquele momento e para aquele determinado personagem. Então, para Candace, o dom que eu dei para ela é o dom da sobrevivência. E ela que se vire para sobreviver, realmente. E muitas vezes indo até contra coisas que ela acreditava, achando que fosse para um bem maior. E isso sem julgamento, eu não julgo. Né? Ela fez o que ela achava que ela tinha que fazer naquele determinado momento para alcançar um determinado objetivo que nada mais era do que sobreviver e dar sobrevivência aos que estavam perto dela. Aliás, esse é um pilar que dividia, mas creio que ainda divide um pouco a humanidade, que é esse, não é? Enquanto que a população negra tinha que garantir e renovar a garantia da sobrevivência,
os outros tinham a sobrevivência garantida, não é? Já eram lutas diferentes, como muitas vezes vemos ainda hoje, não é? O negro, as barreiras que o cidadão negro tem em qualquer parte do mundo são outras, exatamente. Eu digo que as populações, principalmente as populações negras, né, tocadas pela escravidão, são populações que não são, eu acho que por essa luta da sobrevivência diária, a gente perde muito tempo só se livrando das armadilhas diárias do racismo. A partir do momento em que ele não é mais estrutural, né, essa população negra brasileira, que hoje é 53%, 54% da população, o dia que essa população puder se desenvolver em todo o seu potencial, sem ter que ficar no desgaste da luta diária contra o racismo, a gente vira uma potência de país. E eu acho que o continente também, e o continente africano também, não é? O continente africano também, né? Porque é algo, eu vejo algumas considerações, né, de gente dizendo que não sei por que a gente está reclamando, porque os que vieram para cá ficaram bem melhores do que os que ficaram aí. Eu falava, gente, imagina o que fosse o continente africano se a gente não tivesse tirado de lá os melhores. Por um lado. Por outro, para aquele determinado serviço, né? Claro. Ou seja, a mão de obra jovem masculina, né? Meninos de 13, 14, 15 anos, com um potencial imenso de desenvolvimento, de contribuição para o lugar onde eles estavam, foram tirados de lá. Então, ou seja, negaram, né, o desenvolvimento potencial desse ser humano, tanto aí na origem do continente africano, quanto depois. Né? Então, ou seja, que humanidade é essa que a gente acha que pode abrir mão, né, dessas potências? Se conseguíssemos estudar e falar abertamente sobre as razões que motivam e alimentam o racismo, tu achas que essa discussão ainda é curta no Brasil? Eu acho que eu consigo ver assim, uma melhora bastante significativa de um determinado momento para cá. Eu acho que início dos anos 2000, quando a gente realmente começou a discutir cotas, né, ações afirmativas, ações de reparação, o assunto surgiu com mais peso na sociedade brasileira e a gente vai avançando, né? Bem menos do que eu gostaria. Eu acho que deveria haver uma urgência para que a gente não continue perdendo gerações e gerações e gerações, né? Principalmente de jovens negros, né? De jovens garotos negros aqui no Brasil, mortos pela polícia, de jovens, de meninas também sem acesso à educação, direito, sem acesso a estudo, né, sem acesso a informações. Então, ou seja, a gente está avançando, mas ainda falta muito, né, principalmente porque eu acho que o próprio diálogo vai criando armadilhas para o debate em si. A partir do momento em que a gente, eu digo, são os diversos movimentos dos movimentos negros, ou seja, não é um grupo único formado, eu acho que são várias frentes e várias lutas por caminhos nem sempre os mesmos, mas buscando um objetivo em comum. Referias agora a essa oposição, sim, existe racismo estrutural, mas estás precisamente a chamar a atenção que seria bom também não esquecermos o outro lado individual, de cada um, o nosso também, revermos cada um de nós. Eu estou-me a lembrar de uma coisa que é a relação instituições-população, mas queria falar também de aquelas pessoas que dentro das instituições passam a ser uma pessoa, isto é, quando o presidente Lula em 2003 toma certas medidas e introduz no ensino, introduz uma série de questões, pelo menos para serem faladas, ele tomou uma posição. Não é que tomou uma posição individual, mas tomou uma posição como presidente. E o presidente era ele, portanto ele teve que tomar essa decisão. Com a presidente Dilma não acompanhei tanto, mas creio que houve uma tentativa de seguimento até de algumas políticas e que as políticas estavam interligadas, não é? Porque há uma coisa também que se gosta de dizer no Brasil que é, não há racismo, há problemas de classe. Não. Há os dois problemas, também há problemas de classe, e todo mundo sabe que nos problemas de classe se acumula com o fator negritude ou outra questão perto disto, não é? O que é que tu achas que, ultimamente, depois da presidente Dilma,
eu não senti, os outros dois indivíduos que estiveram depois da presidente Dilma, não senti uma preocupação, vamos dizer assim, eu ia dizer genuína, mas não posso julgar isso, mas uma preocupação pública, factual, atuante, com essa questão, que é uma questão que ainda é impossível pensar no Brasil sem pensar no racismo, não é? Tu sentes falta disso ou não? Já esperavas por isso nestas duas últimas presidências esquisitas? Eu acho que a gente começou uma mudança, né, já no governo Fernando Henrique, por ser um sociólogo que estava dentro das questões dos estudos de classe aqui dentro da Universidade de São Paulo, então, ou seja, acho que esse diálogo, né, com a sociedade e algumas leis importantes começaram a surgir a partir dali, né? Houve, sim, uma receptividade grande, eu acho que para esse assunto, né, nos governos petistas, né, do Lula e da Dilma, mas mesmo assim, eu acho que principalmente durante a estada da Luísa Barros na Secretaria de Igualdade Racial, né, como ministra da Igualdade Racial, né, alguém que vinha de dentro dos movimentos negros de base já há muito tempo, né, e que realmente levou para lá políticas e implantou e sustentou um diálogo, né, que foi, eu acho, que um choque para a sociedade brasileira, né, que não se discutia racismo, né, teve que aceitar essa conversa pública. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando aí de movimentos que são mais organizados, então estou falando de negros. Agora, se a gente pensar, por exemplo, em população indígena no Brasil, né, que também sofre esse mesmo tipo de racismo e, às vezes, muito maior, eu já não considero que os governos petistas tenham sido tão bons, né? Eu digo assim, pelo menos, eu não consigo perdoar, né, o PT por Belo Monte. É absurdo o que aceitou fazer ali em Belo Monte, com o nosso ecossistema, com a população indígena, né, a conta Brasil, de novo, foi para as populações indígenas, como há muito tempo elas vêm pagando. Mas agora, recentemente também, não é? Mesmo em relação à pandemia, os locais mais abandonados, não diria, mas com menos, não é? Aquilo que aconteceu em Manaus não aconteceria em São Paulo ou em Brasília. A maneira como se abandona as regiões onde predominantemente a população é indígena é assustador no Brasil, não? E matam-se pessoas às vezes, não é? Ou seja, eu acho que não é um fenômeno só brasileiro. Se a gente analisar, por exemplo, o que aconteceu logo depois do Katrina, né, New Orleans, uma cidade, né, basicamente negra, né, uma população negra que foi ali realmente deixada à míngua depois do Katrina, né, então tem esses locais, e realmente eu acho que o que aconteceu lá em Manaus nunca aconteceria em São Paulo, Rio de Janeiro, né, o mesmo ou em Nova York. Outra capital do sul, exatamente, né, seria algo impensável, né, pessoas morrendo por falta de oxigênio no meio do maior pulmão do mundo, né, eu acho que isso é tão representativo do que a gente está vivendo nessa pandemia, e significativo também se a gente pensar isso junto com, por exemplo, um dos grandes movimentos que teve uma força durante a pandemia, que é o do Black Lives Matter, né, com aquela eu não consigo respirar, e a gente está tendo aí no mundo uma pandemia em que as pessoas morrem por não conseguirem respirar, e essa tragédia acontecendo no meio da Amazônia, que é esse grande pulmão para a humanidade. E como é que foi para ti dialogar com os teus personagens e as tuas histórias, não é? Ou seja, já me disseste que dividias, não é? Tinhas aquelas divisões, foste trabalhando para criar a vida desta mulher e das pessoas que giram. Muita coisa foi novidade para ti? Foi uma revisão de crenças ou aprendeste muito e tiveste que reformular algumas crenças dentro de ti, em relação ao continente e ao que tu sabias? Eu acho que mudou quase tudo que eu pensava a respeito, porque, ou seja, as minhas opiniões, o meu conhecimento era tomado a partir do que tinha me sido ofertado em termos de história do Brasil, né? Então, dos livros que eu tinha lido, em livros que são aqueles que estão na mídia, eu tinha aprendido a partir de paradidáticos na escola, né? Então, eu acho que uma conhecedora passiva
dessa história. E a partir do momento em que eu comecei a fazer a pesquisa e fui atrás de documentos que ainda não estavam divulgados, né, e atrás de uma produção acadêmica que acaba circulando só dentro de universidades, né, que não tem um alcance da população, né, eu fui, assim, reformulando, com certeza, todo o meu conhecimento, né. Mesmo porque, você tem uma ideia, quando eu comecei a escrever O Defeito, a minha ideia era escrever um livro no que acabou sendo o 7º capítulo, que é a Rebelião Malê, né? O que me interessou, comecei a me interessar a partir da Rebelião Malê, então eu queria escrever um livro sobre essa rebelião. E toda a história, todos os outros 9 capítulos cresceram em volta dessa ideia, porque exatamente eu fui lendo, fui pesquisando, fui estudando e falei, uau, isso é muito maior, tem muito mais histórias do que eu imaginava. Aparições. As portas do salão foram fechadas e nos preparamos para a longa cerimônia. Todos se acomodaram da melhor maneira possível, sentados no chão ou de pé, sendo que as mulheres e as crianças ficavam de um lado e os homens do outro. Um grande espaço na frente do salão era considerado sagrado, e ali ficavam os alabês e seus tambores, e algumas cadeiras para os eguns se sentarem, se quisessem. Separando esse lugar da parte onde ficávamos, havia uma série de ixãs fincados no chão, formando uma espécie de cerca, servindo de proteção entre o mundo dos mortos e os que estavam preparados para circular entre eles e nós, que estávamos apenas assistindo, representantes do mundo dos vivos. Algumas mulheres podiam andar por todo o salão, e entre elas estava a Yakumani, que parou do nosso lado e explicou que elas eram ogés e só estavam ali participando do culto porque representavam a própria Oiá, a quem todos respeitavam. Elas também tinham muitas obrigações. Costuravam as roupas usadas pelos espíritos, mantinham a ordem no salão durante o culto, puxavam cânticos especiais que só elas tinham o direito de cantar e respondiam aos cânticos iniciados pelos eguns. Também tinham que conhecer todos os assentados na casa, suas preferências e manias, e zelar para que nada lhes faltasse, além de saber interpretar tudo o que falavam, que às vezes não era compreensível para muitas pessoas. Alguns deles já tinham morrido havia muito tempo e falavam palavras e termos que ninguém mais usava fora dos cultos, ou até línguas que tinham morrido junto com determinados povos. As mulheres chamaram-a e formaram uma grande roda para cantar e dançar para vários orixás, principalmente para Exu, pois sem o consentimento dele, nenhum ritual acontece sem problemas, e para Ossain, o orixá das ervas, sem as quais nada é feito. Sabendo quais os eguns que seriam invocados naquela noite, elas começaram a bater palmas para Xangô, acompanhadas pelos tambores em um ritmo chamado Alujá, o preferido do antigo rei dos Iorubás. A porta do salão se abriu de repente e deu passagem à imponente figura do primeiro egum, que provocou muita agitação. Eu já esperava a aparição dele a qualquer momento, mas fiquei impressionada pelo modo como ele tomou conta de todo o ambiente, e aquele ainda brandia no ar o Oxé, o machado de 2 pontas de Xangô. Estava bastante animado, e foi seguido de perto pelos Amuixãs, pois a todo momento ele ia na nossa direção causando grande tumulto. Às vezes os ogés tinham que encostar os ixãs no peito do egum e segurá-lo à força, até conseguirem levá-lo para aquele espaço sagrado, por trás dos ixãs fincados no chão. O seu Atocum, o sacerdote que o invocava, quase teve que interferir, pois os eguns respeitam bastante esse tipo de sacerdote, porque é ele quem os traz para o contato com a vida e com os vivos. Tu tens para cima de ti a ascendência branca e negra, ou não? Ou tens só... Sim. Como é que Meu foi pai para ti? branco, minha mãe negra. A partir da Quendé e de toda essa revisitação, não é? No sentido mais interior, houve uma reformulação do que é a tua negritude ou não? Ou isso era uma questão para ti que já estava bastante coesa? Houve. Eu acho que escrever O Defeito de Cor foi uma busca dessa minha identidade negra, né? Eu sou filha de pai branco, mãe negra, criada como eu acho que essa grande parte das famílias brasileiras e que a gente não toca no assunto raça ou racismo dentro das famílias, né?
E eu acho que não por falta de conhecimento, porque, assim, depois do Defeito de Cor também, esse diálogo se abriu muito na minha família. Como é que foi um processo de busca da tua identidade negra? Em que sentido? Sendo mestiça, né, essa identidade misturada, nossa, ser branco com negro, com indígena, com essa mistura que tem no Brasil, a gente, e uma sociedade que é racista, quem pode e aí eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, porque eu acho que ela tem em si um peso que nem sempre é bom para a conversa, né? Mas há um privilégio dos mais clarinhos em relação aos de pele mais escura, né? Então, ou seja, os negros de pele clara no Brasil podem ter mais oportunidades, sofrer menos racismo do que os negros de pele mais escura. E esse foi um debate que foi muito importante para que a população, e a partir do momento em que o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, passou a classificar que negro no Brasil seria preto mais pardo, pardo sendo a junção nessa mistura, né, na minha certidão de nascimento está escrito parda, né, que para mim é identidade. Então, quem sou eu dentro dessa pardice que eu acho que deve representar o que está na identidade, na certidão de nascimento de grande parte da população brasileira? Eu só conhecia socialmente o lado branco dessa identidade, que é um lado em que te aceita, e aí a gente entra o classismo misturado com racismo, né? Sim. Eu acho que quanto mais claro e quanto mais culto e que você acende socialmente, né, mais essa negritude é tirada de você. Seja num processo teu de defesa, ou seja, eu não vou assumir, muitas vezes os pardos falam, não vou assumir a minha negritude para não ser atacado na sociedade brasileira, para não acharem que eu sou militante, né, eu não sei de onde. E é aí que chama, volta-se a ver a questão estrutural, não é? Porque se a própria pessoa tem tendência para achar que está mais protegido indo por esse caminho, é estrutural, novamente. Exatamente, porque a sociedade faz com que você internalize determinados conceitos, né, que muita gente até chama de racismo reverso. Eu não tenho a menor ideia do que é isso, né, não sei de onde é que vem esse conceito, ou seja, para mim o reverso do racismo é o não racismo, né? Então, racismo reverso, isso não existe. Falam que é o tal do racismo de negros contra negros, ou de negros contra brancos, né? Mas isso não existe se a gente entender o que é o racismo, né? Que é esse sistema de poder, de fazer com que alguém tenha poder sobre o outro, né? E nunca, numa sociedade como a nossa, preto vai ter poder sobre branco, não vai, né? Não tem como. Né? Então, vamos ver se... É uma internalização de conceitos racistas, né? Ou seja, negro no Brasil cresce ouvindo, muitas vezes cresce ouvindo, você não vai dar em nada, você está fadado ao fracasso, você não presta, você não vai estudar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não consegue. Uma criança que cresce ouvindo isso da sociedade e não se vendo representada em meios como revistas, jornais, TV, teatro, cinema, literatura, né? Não vê ali outros modos de vida que não sejam aqueles em que uma sociedade racista fala que ela está destinada a ter, se internalizando isso, né? E passa a acreditar naquilo como uma verdade, né? Isso é o racismo internalizado. Eu não me identificava como mulher negra, eu acho, um pouco antes do Defeito de Cor. A partir do momento, lá pelos meus 25, 26 anos, que eu comecei a me questionar isso, né, e falei, uau, né, eu preciso saber um pouco mais disso, né, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quem eu venho. A partir daí, eu acho que politicamente, para mim, conhecendo a sociedade brasileira, conhecendo o que eu sei de história, né, politicamente, para mim, é muito importante que eu me posicione como uma mulher negra escritora. Esta questão do Black Lives Matter, o Floyd morre nos Estados Unidos, sim, mas no Rio de Janeiro, eu posso dar nomes, todos os meses morriam Floyds no Brasil, não é? Como é que tu vês isso? Está a melhorar do ponto de vista mundial, não só no Brasil? Achas que agora estamos a conseguir passar outra mensagem ou não sobre esta questão?
O que eu acho que é urgente se fazer é promover esse debate de responsabilidades, porque muitas vezes quando a gente começa a falar, olha, precisamos conversar sobre isso aqui que aconteceu, sendo isso aqui a escravidão, né? Muita gente fala, mas eu não escravizei ninguém, eu não tenho escravo, eu não tenho absolutamente nada a ver com essa história, não venha botar essa culpa histórica em mim, né? Sendo que uma coisa que a gente não está falando de culpa, né? Culpa é branca, culpa é judaica, é cristã, né? Quando a gente vai ver, pelo menos no Brasil, o conceito de culpa dentro de religiões de matriz africana, esse conceito não existe. O que existe ali é um conceito de responsabilidade. E eu acho que é isso que a gente está exigindo de um mundo que pense na responsabilidade que teve e que continua tendo, dando grande parte da... Também se consciencialize dessa responsabilidade, né, para tomar conta do presente. Se ainda continuam a acontecer coisas dessas, é porque ainda temos um trabalho. Exatamente, né? Então, ou seja, eu acho que está na hora, por exemplo, dos países europeus pensarem aí essa divisão absurda e horrorosa que fizeram da África e no que isso resultou para o continente, reparar, sim, né? Eu acho que quanto mais demora a vir essa reparação, né, mais gerações se tornam responsáveis pelo não acontecimento dela, né? Ou seja... Mesmo uma reparação, tu dizes mesmo a nível da admissão, não é? Discursiva, de admitir eu acho em certas coisas, ou de fingir que as coisas não aconteceram. Exatamente, né? E o que isso significa ainda hoje para o continente, né? Veja aí algumas ditaduras absurdas que se tem aí ainda, trazidas ou não de modelos de administração europeus, sustentadas por modelos de administração europeus logo depois do período da colonização. Então, precisamos conversar, sim, né? De escravidão, de colonização, de exploração. Eu acho que são assuntos que são da ordem do dia, né, e que são urgentes para a gente se reconstruir. Para quando uma presidente negra, mulher no Brasil? Para ontem. Não, é interessante, né? Para ontem seria maravilhoso, concordo, e assino embaixo. Vamos já começar a campanha. Eu acho que seria um país muito interessante de se ver. Muito. Eu acho que faria uma diferença brutal, pelos dois factos, claro, por ser mulher e por ser negra. Eu acho que era outro Brasil, de certeza. Não há outra hipótese. Era. E eu acho que há tanto medo que isso aconteça, né, a ponto de termos Marielles. A partir do momento em que mulheres negras estão tendo maior visibilidade e ascensão ao poder, há esse grande medo da divisão, enquanto, na verdade, o que a gente quer é soma, né? A gente quer ser ouvida, a gente quer que as nossas demandas tenham importância. E como você falou, realmente, nos dois últimos governos, né, são governos de destruição, né, são governos que estão aí não para construir algo, mas para destruir tudo que conseguimos em lutas de séculos e de décadas, né? Então, eu adoraria ver uma mulher, que nem a Angela Davis fala, né, que se uma mulher negra se move, toda a base é obrigada a se mover com ela. Né, porque ela estando ali na base da pirâmide, se a pecinha que está lá embaixo cai ou se mexe, tudo que está em cima tem que arrumar um jeito de se relocar. Se a gente lembrar, por exemplo, aquele joguinho do Tetris, né, que a gente ia encaixando sim. Se você tira a pecinha ali de baixo, tudo que está em cima desmorona, né, ele vai ter que se rearranjar de algum modo. E qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando eu digo a palavra sonho? Uau, vem tanta coisa, eu acho, necessidade, eu acho que tanto eu falar de sonho físico, né, quanto de sonho meta, é necessidade, é sobrevivência, a partir do momento em que a gente para de sonhar, que futuro que pode fazer sentido, né? E a palavra amor? Família. E a palavra avó? Amor. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.